Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 21 de abril de 2024, na lição de número 3, que tem por título Inteligência Artificial. Que Deus continue abençoando a cada professor, dando graça e sabedoria, a qual irá lecionar estas preciosas lições. A leitura diária desta segunda-feira está no livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 17. A nossa leitura diária tem por título Árvore da Ciência do Bem e do Mal. O texto bíblico nos diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, o qual o Senhor traz ao nosso irmão Adão esta ordenança, esta advertência, que é um grande exemplo para nós. Vemos que Deus ordena a Adão que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal que está plantada no jardim. O Senhor deu direito aos outros alimentos e árvores do jardim para se alimentar, como vemos no verso 9, que diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Vemos, irmãos, neste texto que o Senhor coloca diversos tipos de árvores no jardim, qual é agradável aos olhos, boa para se comer, a árvore da vida, e a árvore que estava no meio do jardim da ciência do bem e do mal. Deus, de antemão, sabedor de todas as coisas, Ele sabe em que somos tentados, e como Filho de Deus, como um Pai Celestial, Ele nos alerta, Ele nos adverte, nos faz sabedor daquilo que nós podemos ser tentados. Nós somos sabedores da história. Nosso irmão Adão cedeu à tentação e alimentou desta árvore, vindo a consequência a toda a humanidade. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas graças a Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo, por um só homem também veio a salvação a todos nós. Mas o que traz para nós nesta lição maravilhosa, nesta leitura diária, é a vigilância, irmãos, que devemos ter. Como o título desta lição maravilhosa diz, Inteligência Artificial, o nosso comentarista vem trazer para nós esta preocupação de estarmos alerta, vigilante, às coisas atuais. Nós sabemos que estamos próximo do fim. O nosso opositor está nos tentando todo o tempo a nos tragar. Mas Deus é quem nos dá vitória e sabedoria para sermos vencedor. Se nós estivermos sempre vigilantes, evitaremos, irmãos, cairmos na cilada do nosso opositor. Deus sempre está nos alertando, e como diz no começo, o Senhor sabe de antemão aonde seremos tentados. Nós vemos na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, a seguir: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentador pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Vemos aí, irmãos, este texto maravilhoso que nos diz: inúmeras das vezes somos tentados pelos nossos próprios desejos. E é neste ponto que o nosso opositor, Satanás, a antiga serpente, ele procura em que nós demonstramos as nossas reações e desejos da carne. Mas aquele que está em Cristo Jesus,
nova criatura é. E os desejos nossos agora são de vida com Cristo, uma vida espiritual, como a palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses, no capítulo 3, o verso 1. Nós olhamos para as coisas do alto. Deus nos dê sabedoria, que possamos buscar, irmãos, estarmos vigilantes na palavra, no jejum, na oração, guardando o nosso coração da semente do mal e das tentações. Sabemos, irmãos, que a internet hoje, as redes sociais, é uma ferramenta a qual nos auxilia muito, mas ali também está a semente de Satanás tentando nos desvirtuar. Que Deus em Cristo nos dê graça e sabedoria para que possamos, irmãos, trilharmos neste mundo, evitando nos sujar. As nossas vestes precisam estar limpas, aguardando a chamada, o retorno de Cristo Jesus, a qual arrebatará a tua igreja, os santos a qual ele comprou com seu precioso sangue. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue abençoando nossos comentaristas, nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.